Só deixando claro que a gente vai falar sobre um assunto aí que tá gerando bastante polêmica na internet. O Vidal, hein? O Vidal no Flamengo tá criando tumulto. Ele falou numa live que era só o Colo-Colo chamá-lo, que ele iria pro Colo-Colo para disputar a Libertadores. Normal. E hoje, quando o Vidal, a gente vai ter imagens aqui, não sei se a gente vai ter, mas provavelmente a gente vai poder mostrar, quando ele soube que não entraria na partida contra o Boa Vista, ele arremessou a chuteira no banco, jogou a chuteira também no gramado ali, não entrou em campo revoltado o Vidal, dando chilique no Flamengo. A gente vai trazer as imagens e vai debater muito isso ainda às vésperas do Mundial. É péssimo por parte de um jogador com tanta experiência fazer isso com o ambiente do time do Flamengo. Provavelmente já está deixando claro que odiou o Vitor Pereira e quer já aí cavar uma saída do Flamengo, ele que cavou tanto para vir para o clube. O que mais chamou atenção na vitória do Flamengo foi a revolta do Vidal. E a gente tem aí uma crise envolvendo o Vidal que começou já antes do jogo, porque o Vidal, numa live, ele disse que se colocava à disposição do Colo-Colo, do Chile, para defender o clube na Libertadores, e ele é jogador do Flamengo. Ou seja, está insatisfeito com a falta de chances no time titular. E aí, depois que ele viu que não entraria no jogo contra o Boa Vista, ele senta no banco arremessando as chuteiras. A gente tem a imagem aí. Mas primeiro, a gente vai colocar a live do Vidal, que gerou polêmica antes do jogo. Depois a imagem e já tem resposta do Vitor Pereira, que o Vitor Pereira não é de ficar quieto, já deu a resposta na coletiva. Primeiro, então, vamos colocar aí a polêmica declaração do Vidal, se colocando à disposição do Colo-Colo do Chile. Todo puede pasar, todo puede pasar. Todo puede pasar. Si Colo-Colo quiere pelear la Libertadores, que me venga a buscar. Tira nomás y vamos. ¿Cierto, mi amor? Sí, mi amor. Sí, ¿viste? Tenemos el sí. El favorito de la sub-20. Yo no conozco a todos los jugadores, pero con los que estaba con... Olha aí, ó. Se o Colo-Colo quiser vir me buscar, eu vou. Foi o Vidal falando, isso gerou uma polêmica. Ele com a camisa do Flamengo ainda, né? Falando, se colocando à disposição do Colo-Colo. Ele perguntou pra esposa, vamos? Vamos? Aí ela, sim. Ah, já me liberou, hein? Ele meteu essa ainda. Então, já tinha gerado uma polêmica com a torcida do Flamengo antes do jogo. Um papelão às vésperas do Mundial de Clubes. O cara cavou pra caramba pra jogar no Flamengo. O Flamengo investiu no Vidal. Eu não sou o maior fã do começo de trabalho do Vitor Pereira. Acho que ele merece questionamentos, sim, até pelo que ele fez no Corinthians, que não fez nada demais, e a gente sempre falou isso aqui. Agora, às vésperas do Mundial, um cara experiente como o Vidal gerar uma crise como essa no Flamengo é um papelão, e ele só piorou durante a partida de hoje contra o Boa Vista, que a gente vai mostrar essa imagem, onde o Vidal vai pro banco, que ele vê que ele não entraria no jogo, e arremessa as chuteiras. Você vê que até o Everton Ribeiro e o Felipe Luiz, eles olham assustados, ó. Eles ficam olhando pra revolta do Vidal, eles vão olhar de novo agora. Thiago Maia. Ah lá, ó. Ele surpreendeu até os companheiros, ó. Que ele chega ali dando chiliquinho, ó, joga a primeira chuteira, joga a segunda, e o primeiro que observa é o Felipe Luiz. Tanto que você vê que o Felipe Luiz olha e ele dá um toque no Everton Ribeiro, ó. Ele vai olhar, ó, ele fala pro Everton Ribeiro, e aí o Thiago Maia também, olha, chamou a atenção ali a revolta do Vidal. As imagens são da Band Esportes, tá? E essa imagem já tá viralizando na internet. É problemático. Todo mundo já sabia que o Vidal é um jogador rebelde, é um cara que tem um histórico fora de campo, gosta de uma polêmica fora de campo. E cavou tanto, né, Nilson? Você que adora falar do Vidal. Ah, adoro. Ele cavou tanto pra jogar no Flamengo, inclusive foi lá no canal Pilhado, que eu entrevistei ele em Munique. E ele disse, eu quero jogar no Flamengo, sou Flamengo. Bombou no mundo inteiro. Bombou. Mas pelo jeito a entrevista do canal Pilhado não deu muita sorte, Qual é o seu bairro lá no Rio, meu? Leblon. Então, uma boa pelada no Leblon, ele é reserva. É verdade. Gente, tem que prestar atenção no seguinte. Eu tinha toda a informação e eu falava aqui do Dorival, que ele me falava, não dá. Os caras ficam cobrando o Vidal, não vai jogar. Quantas vezes falei aqui?
O cara não joga, o cara não consegue mais, entendeu? Hoje, a intensidade do futebol, principalmente nessa função de meio campo, o cara precisa ter muito condicionamento físico, muito condicionamento. E ele não tem, sabe? Você pensa que ele se cuida também fora de campo? Não se cuida fora de campo também, entendeu? Então, quer dizer, é um cara problema. O Flamengo trouxe um problema, um bonde que deve estar custando um caminhão de dinheiro para o clube. Não é tudo que dá certo também, né? Não. Os caras erram, né? Então trouxe um bonde, trouxe um problema. Eu brincava aqui, nem no time Copacabana, no Leblon lá, joga no time reserva do Pilhado, lá no Leblon, porque não é aquele Vidal que foi um dos maiores volantes do mundo. Entendeu? Aquele sim, foi um jogador assim extraordinário, jogador que viveu uma fase extraordinária na carreira. Esse cara não é mais ele. Esse cara é um fim de carreira que veio buscar umas alcatras no Flamengo, como diz o Vampeta, veio buscar uma grana no Flamengo. A direção do Flamengo ficou entusiasmada, deve ter pago o que ele pediu, né? Deve ter pago o que ele pediu, e tá com o bonde na mão. Se eu sou o Flamengo, sabe o que eu faço com o Vidal? Amanhã. Libera pro Colo-Colo. Vai pro Colo-Colo, meu filho. Assina aqui, você não tem direito a mais nada, vai embora pro Colo-Colo. Tá liberado pro Colo-Colo. Mas o Colo-Colo não quer, não. Claro que não, né? Sugeriu o Colo-Colo. Quer ir pra Libertadores? Me leva. Sabe qual é a falta que vai fazer o Vidal pro Flamengo? Nenhuma. Exato. Zero, falta zero. Então, quer dizer, se a diretoria do Flamengo ficar calada nesse tipo de atitude, o jogador pedindo para ir embora, o jogador tirando chuteira no banco, se ficar calada, ela é frouxa. É uma diretoria frouxa, sem ação. Então vamos torcer que essa direção não seja frouxa e sem ação, senão é frouxa demais. Agora, isso é justa causa para uma rescisão de contrato unilateral? Porque se o Colo-Colo não tem condições de comprar o Vidal, ele não sai do Flamengo, porque não interessa a ele. Ganha muito bem no Flamengo, tem contrato. Agora, pro clube, se o clube acionar na justiça... Dá uma boa briga. Essa live, ele dizendo, me chama que eu vou, eu tô à disposição do Colo-Colo, isso seria uma justa causa? Porque eu concordo com o Nilson. Depois do cara fazer um papelão desse, gerar uma crise no clube, antes da final antes do Mundial de Clubes. Manda embora. E pode ter um Real Madrid pela frente, um jogo histórico pro clube pela frente. Ele gerar uma crise, foi o que eu falei lá no começo do assunto. Não sou fã do Vitor Pereira pelo que ele fez no Corinthians, acho que não fez nada. Não acho o começo dele de trabalho no Flamengo bom. Agora, nada justifica o cara gerar uma crise como essa, porque tá repercutindo na internet inteira. É óbvio que vai repercutir no grupo. O Everton Ribeiro viu, o Felipe Luiz viu, o Thiago Maia viu. Vai gerar um burburinho no grupo às vésperas da viagem mais importante do Flamengo no ano. Sim, o chilique. Agora, eu, honestamente, não sei se isso seria motivo para uma demissão do jogador, para um rescisão rompimento, né? enfim, acho que não. Mas, enfim, de qualquer forma, acho que cabe uma multa, sabe, e ficou quase que uma ruptura entre ele e o técnico. E o Vitor Pereira, que já achava que, se em algum momento ele achou que os atritos com o Roger Guedes aqui no Corinthians já foram um demais, ele tá vendo agora que aquilo era um refresco. Esse Vitor Pereira é fraquinho, hein? Ô cara fraco, hein? Os jogadores se falam, eu fico imaginando as informações que os jogadores do Flamengo receberam. Eu concordo que a diretoria do Flamengo tem urgente, hoje mesmo, chama o Vidal. Você não quer ficar? Você está descontente? Você está infeliz? Tchau. Vamos fazer uma rescisão amigável aqui, você vai cuidar da tua vida, nós vamos cuidar da nossa vida. Assim, para justa causa também acho que não cabe nesse caso aí, mas assim, e errar a contratação é muito mais comum do que... Eu estava vendo hoje a relação dos 10 jogadores mais caros nas negociações no futebol europeu, por exemplo, em cima do Enzo Fernandes, né? Que foi o sexto jogador mais caro, né? A sexta maior negociação. Assim, eu estava olhando dos 10, a minoria deu certo. 2 ou 3. Você vai ver aqui jogadores que não deram... O Dembélé... Mais de 100 milhões. Então, mais de 100 milhões? E nunca foi o Dembélé que eles compraram. Né? Agora está começando a ganhar oportunidade. Mais longe, o Coutinho, quando trocou o Liverpool pelo Barcelona, o João Félix, quando foi para o Atlético de Madrid. E por aí vai. E assim, você vai apontar ali 2 ou 3 que deram certo e talvez nem no nível que esperassem. Né? Então, tá na cara que o Vidal não é o Vidal. Até eu entrei porque eu tinha visto um jogo dele contra o Liverpool pela Inter de Milão
E ele jogou com vontade, Foi com muito raça, forte, jogador, tinha pegada, Eu lembro entendeu? disso. Fisicamente parecia bem preparado, mas desde que chegou do Flamengo, nunca foi esse jogador. Então, esquece. Ele quer jogar e não tem vaga no time com essa bola, com esse estado físico dele. Se não jogou até agora, acho que não joga mais. Não é um garoto para você esperar, né, para ver no futuro, quem sabe, arrume um lugar no time. Não jogou até agora, rescisão amigável, cada um cuida da sua vida, até porque ele está infeliz, né? E quando... Eu fui um, tá, Pedro? Antes, só pra te passar a palavra, Claro. eu fui um que apoiei muito o Vidal. eu também, Eu falo tudo aqui, eu assumo. Venha, não tem Vidal. essa palhaçada, não. Venha, Vidal. Eu concordo com o Chupa, Zé. pilhado. Eu concordo com o Zé. Quando eu vi a atuação dele contra o Liverpool, ele vinha atuando em algumas partidas pela Internacional, eu achava que ele era o tipo de jogador que ia chegar no Brasil e ia fazer a diferença mesmo fora de forma. Como foi com alguns jogadores, o próprio Suárez. É um cara que chega aqui, Calminha. não no seu melhor momento, Calma, e brinca de jogar futebol. Não, calma. Campeonato Gaúcho é uma história, calma. Ah, mas eu acho que o Suárez vai fazer diferença. calma. Adriano fez diferença gordo, Ronaldo fez diferença gordo. Não tô comparando o Vidal com o Adriano e Ronaldo. Mas é um jogador acima da média. Nem o Soares. Nem o com Adriano e Suárez. Ronaldo. Mas o Vidal, cara, foi um jogador que jogou na Juventus, no Bayern de Munique, no Barcelona. Pô, é um cara com uma carreira brilhante. Eu achava também. É. E não deu em nada e 20 ainda anos tá gerando. atrás era bom jogador. E ainda tá gerando polêmica, ainda tá fazendo papelão. A gente vai mostrar já já a resposta do Vitor Pereira. Mas, Pedro, você queria falar? Confesso que quando saiu o vídeo eu não fiquei nada surpreso, Pilhado, porque você até disse aqui, agora tá viralizando um vídeo do canal Pilhado, ele ainda na época de Bayern de Munique se oferecendo pro Flamengo, e com essas mesmas palavras, né? O Flamengo que veio me buscar, porque eu jogo no Flamengo. Já se ofereceu pro América do México, pro Boca Juniors e agora se oferecendo pro Colo-Colo no momento importante do Flamengo na temporada, né? Às vésperas dessa viagem pro Mundial de Clubes. Então é um jogador que a gente já conhece, essa personalidade dele, e essa coisa de ficar se oferecendo para os clubes, né? Principalmente clubes com torcida. Né? Se ofereceu para o América do México, a gente sabe, né? Tem uma torcida gigantesca, do Boca Juniors, nem se fala. E agora jogando essa para o Colo-Colo. Eu acho, assim, uma atitude, no mínimo, irresponsável às vésperas do Mundial de Clubes em que o foco do Flamengo deveria ser outro, tá? Eu vejo dessa forma, mas é aquilo. O Flamengo contratou, igual você disse aqui na introdução do tema, já sabendo da personalidade e do que é o Vidal. Se eu fosse o Flamengo, sabe o que eu faria? Não vai para o Mundial. Tá dando chilique, tá dando piti aí, tal, esse vexame todo. Quer ir para o Colo-Colo? Ok, conversa lá com o Colo-Colo, porque é o seguinte, para o Mundial você não vai. Se eu sou Flamengo, se eu sou Flamengo, falo pro porteiro da Gávea amanhã, lá do centro de treinamento do Ninho do Urubu, não deixar ele entrar mais. É isso que eu faço. Se eu sou Flamengo, faço exatamente... Porque quem é Vidal perto do Flamengo? Nada. Absolutamente nada. Vidal, você é desse tamanhozinho aqui, ó, perto do Flamengo. Tenho pena de você perto do Flamengo, da instituição Flamengo. Você não sabe. Você nem carregaria a mala do Zico. Nem carregaria a mala do Zico. Do Adílio, então, não ia carregar nem do Andrade. Nem carregar a mala para Zico, Adílio e Andrade. Quem é você, Vidal, para ficar com contestação, jogando chuteira, falando que é embora do Flamengo? Você tem que agradecer a Deus do Flamengo, você jogando essa baba que você está jogando, ter contratado. Você tem que agradecer a Deus, cara. Mas que ridícula essa atitude do Vidal. Sabe, agradece a Deus por jogar no Clube de Regatas do Flamengo, um dos maiores clubes do mundo. É isso que você tem que fazer. E não não ter essa atitude ridícula que você teve. Tá pedindo emprego e ninguém te quer. Sabe por quê? Porque hoje sua bola é desse tamanhozinho. O Flamengo errou grotescamente na sua contratação. Se você soubesse a história do Flamengo, então, você ia ficar envergonhado. Tinha meio campo com Andrade, Adílio e Zico, que você não ia carregar a mala de nenhum dos três. Do Zico você não ia chegar nem próximo. E aí o Vitor Pereira, esse deve estar dando graças a Deus pelo chilique do Vidal. Porque o Vidal, ele é tão burro nessa situação que ele tira o foco do time do Vitor Pereira não tá jogando nada. Ele que tá revoltado com o Vitor Pereira, ele tira o foco do Vitor Pereira. Porque o Vitor Pereira tá sendo questionado. O Flamengo não tá jogando bem, o Flamengo tava um buraco no meio de campo contra o Palmeiras,
O Flamengo não marcou bem contra o Palmeiras. O Flamengo do Vitor Pereira, cabe questionamento nesse Flamengo do Vitor Pereira. Só que o Vidal chama toda a atenção para ele e agora a internet fala mais no Vidal. Quando poderia ser um questionamento ao Vitor Pereira desse time do Flamengo para o Mundial de Clubes. A gente vai colocar aí o Vitor Pereira... Não vai colocar não, né? Eu tenho aqui a resposta do Vitor Pereira. Ele diz o seguinte: um ou outro jogador ficará insatisfeito. Isso é natural. Temos que tomar decisões em função da ideia sobre os jogadores mais aptos a ajudar o time. E, acima de tudo, o clube acima de todas as ambições pessoais. Então, ele responde, ele diz que um ou outro jogador sempre vai ficar insatisfeito, o que é natural para ele, e que ele tem que tomar decisões em função da ideia sobre os jogadores mais aptos a ajudar o time. E, acima de tudo, o clube acima de todas as ambições pessoais. É o Vitor Pereira fazendo uma resposta bem, né, neutra ali, para não gerar uma crise dentro do grupo. Só que eu acho isso, não sei se vocês concordam, que o Vidal chama atenção para ele e tira completamente o foco da má atuação do Flamengo, que seria uma cobrança ao treinador com o qual ele está revoltado. Mas desviou, a gente podia estar debatendo aqui. Exato. Que o Flamengo vai para esse Mundial completamente sem confiança. O torcedor não tem aquela mesma confiança. Vamos para o Mundial, para aquela musiquinha que estava cantando com o Real, que a sua hora vai chegar. Eu acho que tem que pensar na semifinal e preocupado com o que vai acontecer na semifinal. É bom tirar a musiquinha mesmo. Porque contra o Palmeiras o ataque funcionou, ok, mas a defesa, a parte defensiva foi muito mal. E a gente tem visto esses times lá do norte da África, do mundo árabe, essas equipes atuando e, assim, eles sabem jogar futebol. Não é à toa que faz tempo que tem time que não passa da semifinal, entendeu? Então o Flamengo agora, a preocupação é passar para a final. Não deve nem se preocupar com o Real Madrid mais. Tem que se preocupar em passar, porque a falta de confiança é grande. O jogo de hoje, nossa, foi mais uma partida ruim. Defensivamente o Boa Vista não exige nada e ofensivamente o time também não funcionou. Tá lento, né? Não tem intensidade. Olha, a situação do Flamengo tá ruim. E o Vidal fez o favor, o Pilhado tem toda a razão, de desviar o foco. Ficamos aqui um tempão debatendo a bobagem que o Vidal fez, né? E sem discutir a situação do Flamengo, que não tá tendo uma boa temporada. Vamos ver se o Flamengo não vai se arrepender de ter trocado de técnico da virada do ano. Em 2021, quando o Palmeiras anunciou a lista lá para o Mundial, não faziam parte dessa lista Gabriel Menino, Patrick de Paula, Heron, Renan. Todo mundo, um monte de gente criticou, eu também estranhei. Falei, pô, o que será que o Abel tem contra a molecada, né? Com o tempo, a gente foi entendendo o que tinha com cada um deles. O menino deu a volta por cima e tal, pelo menos tem dado. No caso do Vidal, depois desse chilique, depois dessa exibição aí, que uma coisa constrangedora, sem contar que se oferece para outro time, eu honestamente não vejo motivo para o Flamengo levá-lo para o Mundial. Até porque ele é reserva. Uma decisão da diretoria... Não, mas uma decisão da diretoria é uma coisa. Agora, para o Vitor Pereira tomar essa decisão, ele tem que saber o que o elenco pensa disso. Reunião com os líderes, o que nós vamos fazer com esse cara? Porque se ele tomar essa atitude contra a vontade dos líderes do time, aí a casa vai de vez pro lado dele. A não ser que seja decisão de diretoria, que aí é outra história. Esse cara, com esse tipo de atitude, certamente não é querido pelo grupo. Esse não é bom de grupo. O cara que tem esse tipo de comportamento, ele não é bom de grupo. Ele não é. Então, pode ter certeza que os líderes do grupo lá conhecem a fera. Então, o cara bom de grupo, o cara que é parceiro, que tem consciência que está em final de carreira, isso é mais importante. Ele tem que ter essa consciência que está em final de carreira, não tem esse tipo de atitude. Não tem. Ele não. Então, ele teve atitude porque certamente não é um cara querido pelo grupo do Flamengo.